Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 4 de outubro. Ibovespa fechou aqui na estabilidade, vou falar do Ibov, vou falar de mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, da posição que a gente tem aberta em local web, vou falar dos ativos de destaque de alta e de baixa do Ibovespa e de várias ações que vocês solicitaram aqui embaixo nos comentários da última análise de fechamento do pregão, seguindo a ordem de atendimento das análises, que começa ali dos pedidos, né? Dos pedidos de análise. Começa ali pelos membros, depois quem está inscrito e, por último, para quem não está inscrito, mas acompanha aqui o canal. Vamos lá, lembre-se de deixar seu like, seu joinha no decorrer desta análise de fechamento. Começando aqui pelo Ibovespa, nós tivemos aí um pregão fechando com a estabilidade mais 0,09%. O que fica aqui é um grande candle de força, um candle mais de indefinição. Poxa, Dalton, isso aqui parece um candle de reversão, um martelo. A formação pode ser parecida com isso, mas a minha leitura é que o caminho mais provável, falando sempre de probabilidade, não é certeza do que vai acontecer, é que a gente possa ter algo assim, ou seja, o próximo pregão, o pregão de segunda-feira, ser um pregão de baixo. Porque essa reversão aqui não foi legal, enfim, e a gente pode ter algo aqui para baixo. E se não tiver algo para baixo, se tiver, por exemplo, o Ibov voltar a fechar acima da média, beleza, reverteu essa probabilidade e criou um viés de alta, porque o caminho mais provável era cair, e aí traz, até, eu diria que sim, não seria o melhor cenário. Mas o que a gente tem aqui nesse momento é o seguinte, vou até colocar isso aqui, eu ia falar mais no radar da semana, mas eu vou aproveitar e falar logo aqui. A gente tem isso aqui, ó, esse período de subida e esse período de queda, até aqui. Abrimos um novo período de subida. Ele pode anular, quebrar por um tempo e voltar a perder essa mínima aqui, e aí a gente vai ficar com aquela expectativa de parar aqui nessa região ou passar direto. Então esse é um ponto que a gente vai avaliar aqui, mas o fato é que assim, ó, daqui para cá a gente teve aqui 17 pregões, daqui para cá 18, e nesse momento a gente tem 9. Então se a gente for computar a janela de tempo que está acontecendo essas mini tendências aqui, a gente teria aqui mais ali uns 9 pregões, 8 a 9 pregões aqui. Então o ideal seria, perde essa mínima aqui, aí contabilizaria esse tempo aqui de janela, esse aqui, e a gente olharia um tempo um pouco maior, pelo menos esse tempo aqui para cima, no próximo movimento forte de subida. Mas enfim, olhando para segunda-feira, a gente abre com a expectativa um pouco mais negativa, em termos de probabilidade. Seguindo para a gente falar aqui do mini índice, no gráfico diário, a gente está tendo aqui justamente uma leve alta de 0,14, gráfico de 60 minutos veio aqui forte para gerar ali a continuidade da queda, mas já reverteu, isso aqui foi durante o payroll, que é dados de emprego dos Estados Unidos, voltou completamente e ficou travado. Ruim, pregão ruim operacionalmente. Quando você fica dentro de uma região que já era lateral antes, que região é essa, né? Se eu pegar aqui o gráfico de 10 minutos vai ficar mais claro. Você tinha uma região aqui mais lateral. Quando seu preço volta para dentro dela e não define uma tendência depois que sai, vocês vêm aqui, corrige e gera um sinal mais relevante para baixo, fica um mercado mais travado e você consegue perceber também pelas médias. Quando as médias ficam muito próximas uma da outra, é aquele momento ruim operacionalmente, aí fica um pouco mais para tentar olhar para níveis importantes de resistência, buscar entradas mais nesse patamar e tentando pegar algo para baixo para os níveis de suporte, mas nem essas aqui andaram bem. Então, de maneira geral, a gente está dentro de um contexto que, olhando para o próximo pregão, se abrir subindo, é o que eu já mencionei até na última análise. O ideal, em termos de compra, seria pelo menos acima dessa região aqui, ou seja, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 132.300 pontos, ou melhor ainda, acima já desse patamar aqui, que seria 132.600 pontos. Fundo ascendente acima desse patamar no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para venda, eu olharia um pouco mais, pelo menos para baixo desse nível aqui que eu já tinha comentado na última análise, que é uma região por volta do 131.920. Então, entre 131.920 e a região dos 132.300, eu ficaria um pouco restrito ali a ficar forçando operações nesse miolo aí. Tá? Isso é o que eu faria. No dólar, nós tivemos aqui um pregão mais de queda, o dólar segue dentro, lembrando, dentro de um viés de baixa, dentro de um viés de baixa, deixa eu só
colocar aqui o ajuste, tirar o ajuste na realidade, dentro de um viés de baixa na questão de probabilidade maior de perder a região dos 5.414 a 5.383. Até pela forma como vem a subida. Cheguei até a mencionar isso hoje no Morning Call. E dólar bate ali em cima de uma média de prazo maior, que é a média do semanal. Ó. Então aqui pelo semanal segue dentro do movimento de baixa, aqui a tendência está indefinida no curto prazo, mas na minha opinião com viés de baixa. Abrindo a segunda-feira, perdendo essas duas mínimas, seja da sexta ou do pregão de quinta, de ontem, 5.468, fica mais para se trabalhar um pouco para venda. Olha só aqui, ó, seria um pivôzinho de baixa, vem aqui para baixo esse patamar, geraria um pivô de baixo, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos, apoiaria um pouco mais venda. Para compra, eu olharia mais para cima dessa região aqui, ó, que dá para perceber que é uma região extremamente importante. Ó. Sinais de alta acima desse nível, foco em compra. Sinal de baixa abaixo desse nível aqui, foco em venda. Então é a mesma coisa aqui agora, sinal de baixa abaixo desse nível aqui, foco em venda. Que nível é esse para ficar de olho? É a região ali em torno dos 5.486, 5.485. Então essa região aí, ficar de olho no sentido acima, foco um pouco mais em compra, abaixo, mais para venda. Seguindo para a gente falar agora de PTR4, fechou em queda de 0,26%, segue dentro do seu candle aqui ascendente, né, máxima e mínima superiores à do candle anterior, do pregão anterior, segue dentro do viés de alta, termina a semana bem, com alta aqui de 4,79%, gerando um fundo ascendente, gerando expectativa que pode voltar ali próximo da região da máxima histórica, uma região que começa em termos de resistência nos 39,37 e vai até o patamar dos 39,96. Então, ativo aí que pode trazer oportunidade de compra no decorrer da próxima semana através de um pivô de alta, de um fundo ascendente, até mesmo olhando para um gráfico de 105 minutos. A Vale 3 fechou o pregão de hoje com queda de 0,73%, está dentro de um processo de correção. Quais são os pontos de suporte que a gente pode olhar aqui no decorrer da próxima semana, monitorando oportunidade de compra? Seria o do próximo pregão, na realidade. A região aqui, eu terminei traçando Fibonacci de forma contrária aqui, que tem que ser aqui no Profit tem que ser desse jeito, no TradingView tem que ser da forma como eu tracei aqui, enfim. No Profit é de cima para baixo e aqui de baixo para cima lá no TradingView. Mas de maneira geral a gente tem aqui, ó, 38,2% retração, 61,86 é um suporte, a média de 10 períodos é um suporte, o gap de alta é outro suporte, 61,25. Lembrando, a região aqui de 62,26 é outro nível de suporte por aqui, ó. Então, essa região é o primeiro patamar para ficar de olho no sentido de gerar algo aqui para cima. Eu já tinha mencionado ontem que eu não ficaria muito interessado em compra no papel agora, mas eu ficaria de olho nos próximos pregões. Então, se tiver mais um pregão na próxima semana testando essa faixa de preço aqui e gerando sinal de alta, eu ficaria de olho em compra. Já na segunda-feira, comprar a superação de máxima, ainda mais um pregão ficaria mais bem desenhado, na minha opinião. Tá? Mas é algo que não dá para se avaliar assim, uma possibilidade de uma compra aqui, stop um pouco mais para baixo na volatilidade, tentar pegar algo aqui, pelo menos uma parcial aqui em cima dessa região, mas o foco seria pegar uma melhor relação risco-retorno. E abaixo desse patamar, dessa primeira região, a outra seria essa região aqui, do gap até os 50% Fibonacci, ou seja, a região dos R$ 61,25 até a região dos R$ 60,80. Depois disso, vamos falar de... Não, só para lembrar que na semana a Vale caiu 2,31%, recuando um pouco a subida da semana anterior, que foi de 11,53%. Local Web fechou o pregão de hoje com alta de 0,74%, a gente continua dentro da posição de venda. O stop e o objetivo dessa operação já foram alterados, então está dentro do aplicativo DV Invest para você saber qual o novo ponto de stop e o ponto de objetivo para essa operação aí que segue ainda a gente dentro dessa posição e por enquanto de forma aí positiva, vamos ver se ela acelera aí para baixo nos próximos pregões. Destaque do dia, IDUC3, alta de 8,54%. Esse fechamento é um fechamento sim bom, mas não muda a tendência de alta, mas pelo menos enfraquece a tendência de alta quando ela fecha muito acima da região de vários fundos anteriores, que era um nível de preço que já tinha fechado abaixo, tinha tentado voltar para cima e não tinha conseguido. Agora consegue voltar para cima da média dessa região. Então ela já enfraquece a tendência de baixa. Mas para ela meio que retomar a tendência de alta, ou principalmente quebrar a estrutura de baixa, ela teria que romper essa máxima aqui, que está localizada em
11,18. Para chegar lá nesse nível, ela teria que subir aqui mais ou menos uns 10% para chegar nesse patamar. Mas, de maneira geral, compra aqui com stop aqui embaixo, não faria isso pela relação de retorno. Não é que é o ativo que vai dar errado, não é que o ativo não vai subir. É porque se der errado, o stop fica muito grande e se der certo, a relação retorno não me parece favorável em relação ou seja, o tamanho do stop aqui que eu já tinha falado lá para o topo 10%, para cá seria 9%, então relação de retorno desfavorável. O que daria para fazer? Olhar para um gráfico de menor velocidade, como o gráfico de 105 minutos, e monitorar, por exemplo, o retorno do preço. Se voltar aqui para esse nível aqui, ó, e gerar sinal de alta ou mais acima, com stop mais curto, aí sim daria para tentar pegar algo lá para a região dos R$11,10 a R$11,15. A Semin 3 caiu hoje 4,82%, é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Para mudar essa tendência de alta de curto prazo, o que ela precisa fazer? Ela precisa recuar para baixo desse nível aqui, ou seja, ela precisa retornar para baixo desse patamar aqui que eu vou colocar aqui agora, ó, que é de R$5,56. Ela muda a tendência. Então, tudo que ela fizer aqui, ó, num processo de queda, com essa sinalização de fechamento abaixo da média, é um processo mais de correção da atual tendência de alta de curto prazo, que seria um movimento mais, às vezes, lateral do gráfico semanal que pode acontecer. Mas é um ativo que olharia com carinho nos próximos pregões ou próximas semanas em busca de oportunidade ainda na compra, enquanto não mudar essa tendência, e principalmente se gerar sinal de alta acima de um patamar em torno de R$5,86, que é um dos níveis de suporte. O primeiro suporte aqui está na faixa dos 6,24, depois número redondo R$6, e depois abaixo disso R$5,86. Lógico que para quem estava comprado no swing trade, quando ela fecha acima de um patamar aqui de resistência e no pregão seguinte já volta para baixo, ela já gera o sinal de falso rompimento. Então já é um alerta para quem está comprado. E na hora que ela perde a mínima do candle, confirmando o falso rompimento, seria o sinal de saída para quem estava comprado no swing trade. Para abrir nova compra, aguardaria um novo sinal de alta em nível de suporte. A Bradesco fechou o pregão de hoje estável, 0,13%, uma leve alta, mas segue dentro de um cenário mais positivo. Olhando para o gráfico semanal, a gente tem aqui, ó, o papel proporcionando um fundo ascendente no gráfico semanal, fechando em alta de 2,08%, em cima ali da média, criando uma expectativa que pode entrar um movimento de subida e buscando aquela região ali na faixa dos R$16, R$16,25. E por conta disso, na próxima semana, se fizer algo aqui assim, um sinal de alta mais próximo da média, ou lateralizar um pouco mais e depois romper essas máximas aqui, daria para buscar uma compra de swing trade em cima dessa ação. Aqui no gráfico diário, lembrando, a tendência está indefinida. Ela perdeu aqui essa tendência de alta, quando ela furou aqui essa linha de suporte, essa linha do último fundo ascendente, mas ela não gerou pivô de baixa. Ela continua aqui tentando subir, não gerou esse pivô de baixo e ainda está trabalhando em cima das médias. Então ela está com a tendência indefinida, mas olhando o semanal por conta do fundo ascendente, dentro de um viés de alta na minha avaliação. A IRBR3 terminou o pregão de hoje com alta de 2,01%. Essa lista aqui que eu estou pegando já é a lista que vocês solicitaram aqui embaixo para análise. Se o ativo que você deseja que seja analisado não está aqui, você pode comentar aqui embaixo qual ativo que você quer que eu analise na segunda-feira, na análise de fechamento da segunda-feira. Lembrando do que eu falei no início desse vídeo sobre a ordem de prioridade, que eu pego aqui para avaliar, né? Quais são as alternativas aqui de entrada para IRBR3, sabendo que ela está vindo um zigue-zague aqui mais fraco de baixa, no gráfico diário, e no semanal tá depois de ter quebrado ali a estrutura de baixa, que era esse topo aqui, olha onde ela está batendo. Então está no nível de suporte, já gerou um candle interessante, sendo mais agressivo, uma compra na superação da máxima desse candle, lembrando, vou reforçar, sendo mais arrojado, que tem um risco ainda um pouquinho maior, a entrada aqui, stop aqui, aí você tenta pegar aqui umas 3 vezes o tamanho desse risco. Qual outra alternativa? Fechou acima, esperar um fechamento aí acima da média, com nova máxima para buscar compra nesse ativo, reforça um pouco mais a chance de subida desse papel. Melhor ainda se esse fechamento já vier até oscilar acima da máxima da semana passada, na realidade, desculpe, desta semana, 46,06, que aí seria um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal, sinal forte de alta no gráfico diário, então seria uma chance maior de arriscar essa compra em IRBR3.
Vibra, VBBR3, ação que vem dentro de um viés mais de baixa aqui, fazendo ali um retorno do preço para cima de um nível aqui de suporte, bateu aqui, gerou um martelo em cima dessa região de suporte, e no pregão de hoje gerou uma confirmação. O viés ainda é de baixo, as médias ainda estão aqui para baixo, preço abaixo das médias, então tem alguns pontos que trazem um risco maior. Se você entrou comprando papel aqui, stop aqui embaixo dessa mínima, ou seja, ali abaixo dos R$ 22,48 e R$ 22,47. A superação da máxima do pregão de hoje, 23,17, reforça um pouco mais a chance de subida dessa ação. O primeiro indício de força maior por parte dos compradores, apesar da alta de hoje, que não é algo para mim tão relevante, mas o primeiro indício de teste de força ali de compradores e vendedores seria o retorno do preço para cima da média, que também é a região ali de pequena parada da queda, uma tentativa de subida e volta a cair. Então, acima, um fechamento aí para cima da região dos R$ 23,60 já seria um primeiro indício mais positivo de ganho de força novamente de Vibra. Próximo sinal, mais positivo, superação dos 23,70 máxima desta semana, que é um sinal de fundo lá no gráfico semanal. Localiza, Rente 3, fechou o pregão de hoje forte, com alta de 3,46%. Essa ação está dentro ainda de um contexto, na minha avaliação, deixa eu só voltar aqui a questão dos ajustes, né? Essa ação está dentro de um contexto mais de baixa, olhando para um prazo maior. Semanal está dentro de um movimento de queda, apesar da semana ter fechado em alta de 1,28% por conta do pregão de hoje. Ainda continua dentro desse contexto de baixa, não tem um sinal ainda mais claro de subida, a não ser esse sinal de fundo aqui no gráfico diário. Bom fechamento, fechou acima da média, mas não seria o ativo que eu abriria compra por conta desse sinal de alta, por conta do contexto que eu acabei de mencionar. Pode dar certo a operação, essa entrada aqui por conta desse sinal de alta mais forte, mas em cima de uma região de suporte do diário, que é essa região aqui em torno ali dos R$ 40,37, mas eu não seria algo que encaixaria para mim para abrir essa compra no papel. Pelo contrário, se essa ação na próxima semana engasgar aqui assim e gerar um sinal de baixa, eu vou a favor do cenário de prazo maior, focar em venda de swing trade em Localiza. VEG3, ação que está dentro de uma tendência de alta ainda de curto prazo. Para mudar essa tendência de alta de curto prazo, ela tem que voltar para baixo da mínima aqui desse fundo. Ou seja, ela só muda a tendência de alta de curto prazo, ela está em tendência de alta de curto prazo, médio prazo e longo prazo, ou seja, alinhada para cima. Ela muda essa tendência se ela é de curto prazo, que vista pelo gráfico diário, se voltar para baixo de R$ 52,33. Está em cima da região de suporte, então ficaria de olho na próxima semana por alguma sinalização aqui de alta. Se ficar aqui de forma mais lateral, acima ali da média, focaria em compra de pivô de alta. Se vier um pouquinho mais para baixo aqui e gerar algum sinal de alta, aí eu animaria um pouquinho mais para buscar a operação de compra aqui, tentando pegar o próximo movimento de subida desta ação. Zona de suporte importante, primeiramente aí nessa faixa 54,26 até os 53,90, depois a região dos 52,46. O próximo ativo a ser comentado é Redditor. Ação que vinha dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, dá para ver aqui. E esse movimento de baixa perdeu essa estrutura de alta. Está dentro do movimento de queda no semanal, então a gente já pode dizer aqui que a gente está basicamente dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, lateralizou aqui na correção mais no tempo, caiu novamente, gerou um sinal de alta no pregão de hoje, uma leve alta aí de 0,63%, mas está dentro ainda do movimento de queda no gráfico semanal após ter ido testar esse canal de alta, olha lá, ó, bateu no canal de alta. Então, por enquanto não gerar nenhum sinal aqui de, por exemplo, superar a máxima dessa semana, 31,52, enquanto não fizer isso, fica uma expectativa maior de caminhar para essa linha de tendência de alta desse canal de alta. Então, por conta disso e por conta do que já aconteceu aqui, está abaixo das médias, ficaria atento na próxima semana ali na região dos 31,55. Se fizer algo assim, ó, fraco, e depois vem aqui e gera um sinal de baixa, eu olharia um pouquinho mais para venda de swing trade nesta ação. Para compra de swing trade, somente se voltar a gerar sinalizações de alta já para cima no patamar em torno de 31,55. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão para que a gente continue com esse conteúdo aqui diariamente. E até segunda-feira, lembre-se de assistir. Se você for membro aqui dentro do canal,
Sabadão aí tem Radar da Semana, posso até publicar hoje, mas enfim, provavelmente no sábado. E no domingo você vai ter o vídeo das oportunidades da semana. Eu já também, para quem é membro do canal, eu já publiquei uma análise aqui no pregão de hoje, uma análise especial de Ambev. Devo só liberar lá no domingo de forma pública aqui dentro do canal. Mas para quem já é membro, já está com acesso a essa análise já no decorrer dessa tarde de sexta-feira. É isso, um grande abraço e até a próxima.